e eu vim gravar para vocês, como vocês já viram no título, o vídeo primeiro diário da minha gestação, então que a gente decidiu ser papais. Bom, em dezembro então eu fiz uma consulta normal, uma consulta de rotina. Em janeiro eu levei esses exames, atualizei minhas vacinas, fiz tudo conforme ela falou. Em fevereiro a gente tentou e não teve sucesso, tá? Comprei um testinho de farmácia dia 9 e fiz. E deu positivo. Então no dia 9 ela fez, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês. Já tinha o saco gestacional e já tinha o pontinho, já tinha o coração batendo. Ai, foi muito lindo, gente. Bom, depois disso, o que aconteceu? Dia 11, depois do dia 28, dia 11 de maio, eu tive a morfológica, né, do primeiro trimestre. Bom, nessa morfológica, a gente estava bem ansioso para saber o que era. A gente estava assim, a gente vai ver, tem os ossinhos e tal. A gente estava bem acreditando assim que a gente realmente iria conseguir ver o que era, sabe? Então, só que a gente chegou lá, a gente não conseguiu ver. Ele olhou todas as questões da morfológica em si, né? As necessidades para que ela é feita. Tava tudo bem com o bebê também. E no final do exame, ele falou assim: ó, esse aqui é o sexo. Ele mostrou. Ele olhar lá e eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque tinha um lado que parecia ser menino e um lado que parecia ser menina, tá? Inicialmente ele falou: olha, parece ser um menino, mas tá muito novo e não dá pra gente enxergar direito nessa posição que ele fez. Numa outra posição ele falou: ó, daqui já parece ser menina. Então, assim, a gente saiu de lá feliz, porque lógico tinha dado tudo certo e tava tudo bem. E triste ao mesmo tempo, porque a gente achou que. É triste não, porque a gente não tava assim, ah, vai dar certo de ver. A gente achou que dava, mas enfim, se não desse, ok, né? Aí a gente não conseguiu ver muito. Em dezembro, agora eu quero amarrar um pouquinho lá atrás. Em dezembro, quando eu fui naquela primeira consulta, a médica falou pra mim: você pratica exercício físico? Eu falei: não. Ela falou: então acostume praticar. Apesar que eu tava bem, tava tudo bem, mas ela falou: é bom praticar um exercício na gestação. Então vai acostumando. E eu já fazia, como eu já estava querendo engravidar, eu já queria emagrecer um pouco. Nada que tivesse anormal, mas eu queria emagrecer um pouquinho, porque eu falava, já vou engordar na gestação, então eu vou emagrecer um pouco antes. E a minha irmã engordou muito na gestação dela. E como as nossas genéticas são muito parecidas, eu imaginava que iria acontecer o mesmo comigo. Eu falei, então eu vou preparar o corpo um pouco antes, né? E eu já estava mudando a minha alimentação, já estava querendo fazer caminhada, meio que só que tava faltando realmente um empurrão. Quando ela falou, eu comecei a praticar exercícios. Aí eu já tinha emagrecido 1 quilo. Em março eu emagreci assim, mais 4, quase 4 no início. Eu falei, nossa, tô emagrecendo demais. E eu achando que era resultado das caminhadas que eu tava fazendo. Na verdade, eu já tava grávida. Eu engravidei e só emagreci. Eu emagreci 4 quilos depois de estar grávida. E até o momento, até o dia de hoje, eu já tô com 14 semanas. E eu não engordei, pra graça de Deus, eu não engordei nada. Minha barriga só que tá crescendo. Eu tenho o pescoço fino, então uma das primeiras coisas que aparecem é o pescoço. Aqui eu tô bem magra, essa parte do meu corpo em cima, mas a barriga realmente tá crescendinho, tá até crescendo bastante desde o início, mas eu não estou engordando em peso, tá? Tá. E essa era uma... voltando então ali pra morfológica que eu falei, como a gente não conseguiu ver, a gente estava muito ansioso. Eu não queria descobrir o sexo com 4, 5 semanas. Eu falava, se eu não ver na morfológica, eu vou fazer o exame de sexagem fetal. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a morfológica na terça-feira, na quarta eu fui fazer a sexagem. Isso foi dia 11. Quarta-feira, não, dia 11 eu fiz a morfológica. Dia 12 eu fiz a sexagem. Na quarta. Daí,
Eu esperava que ia sair lá na outra terça-feira, mais ou menos uns 7 dias. E acabou que sábado, hoje é sábado, sábado passado, faz uma semana. Sábado, eu cheguei em casa, tinha saído fazer um serviço, falei, eu todo dia eu olhava, por mais que eu achasse que não ia sair, eu olhava o resultado na internet. E eu abri e tava lá. O resultado tava pronto, depois de 3 dias. Aí eu abri, falei, agora, abro ou não abro? Espero meu esposo ou abro sozinha? Falei, não, não vou aguentar, vou abrir. Bom, e agora, continuando a história, eu tenho que revelar pra vocês, né? Sobre o sexo do bebê, que eu imagino que vocês estão todos ansiosos. E foi realmente isso que aconteceu. Eu abri o exame e tava lá o resultado feminino. Então, é uma menininha, nossa princesa. Deixou a gente muito admirada. Eu peguei o telefone na hora, liguei pro meu esposo e contei pra ele. No início a gente levou um choque, porque a gente realmente achou que era menino. Então, assim, eu voltando um pouquinho, falando o que eu sentia. Até os 2 primeiros dias de gravidez, eu achava que era menina. Eu toda a vida trabalhei com coisas de decoração de festa, decoração de bolo, decoração de roupinha de bebê, fraldinha de bebê. E tudo que eu fazia sempre foi mais para menina. O meu olhar toda a vida foi para menina. Eu tenho coisas salvas na internet que eu quero fazer para minha filha. E eu fui olhar essas pastas, né? Coisas que eu salvo realmente de bebê e tudo é tipo 98% de menina. Não tem praticamente zero o que eu salvei de menino. Meu olhar toda a vida foi muito menina. Então, até os primeiros 2 dias de gravidez eu realmente sentia menina. Mas não tinha caído a minha ficha ainda. Quando caiu a minha ficha, que foi no terceiro dia, né? Aí sim eu pensava ser menino. Mas eu não falava, né? A gente não assume. Quem é mãe vai me entender. Quem já passou por uma gestação vai me entender. A gente não assume. A gente não diz o que, que a gente quer. Mas eu toda a vida quis uma menina. Meu esposo também queria menina. Ele falava, eu acho que eu quero menina, mas eu acho que é menino. E daí, depois do segundo dia, eu achava que era menino. Aí eu falava, vou esperar fazer o primeiro ultrassom para ver. Quando eu fui na primeira consulta, eu fiz um primeiro ultrassom. Eu falava, se for dois, vou esperar para ver se não é dois, porque minha família tem muitos gêmeos. Então eu falava, vou esperar para ver se não é dois. Se não for dois, eu eu acho que é menino. Realmente eu fui. Não, eu falei, eu esperava ver se não vai ser dois. Aí cheguei na consulta, eu vi que era um só. Eu falei, acho que é menino mesmo. Em nenhum momento eu senti menina. Eu sentia menino. Mas eu também preferia acreditar mais que era menino, porque eu falava que se fosse menina, seria assim, eu já teria uma emoção pronta. Não que se fosse menino eu não ia amar. Longe disso, é lógico que eu ia amar. E era exatamente isso que eu não queria. Magoar ele, né? Então eu falava, é melhor eu pensar que é menino e se for menina, eu vou ficar feliz. Eu sei que eu vou ficar feliz. E se for eu pensar que é menina, e se for menino, eu vou me decepcionar no primeiro instante. Então eu preferi focar realmente no menino. Então, assim, eu passei algumas semanas achando, eu passei uns 10, 15 dias achando que era menino. Depois que eu fiz esse exame, né? Que eu vi a primeira consulta e eu vi que era um bebê só. Mas depois disso eu fiquei com uma. Falei pro meu marido, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Será que é menino mesmo? E a gente procurava nome, não conseguia. E menino a gente já tinha nome. E procurava nome, não conseguia. Eu falava, meu Deus, às vezes é menino. Eu falava pra Deus, me mostra, me mostra. Aí eu tive um sonho. E no sonho alguém me revelava. E eu chegava e perguntava. E a pessoa falava, o que, que você acha que é? Aí eu falava, piá. Aí, para quem não sabe, que no interior, piá, menino, guri é menino, a gente chama, né? E eu falava, piá. E a pessoa virava para mim e falava, menina.
Passados uns dias depois, eu sonhei de volta com uma toalha que a minha mãe me deu. Para quem assistiu o vídeo do enxoval que eu postei, o último vídeo, a toalha branca que a minha mãe me deu. E a toalha estava bordada com o nome de Isaac. E só que a gente falou muito Isaac, porque era um dos nomes que eu pensava. Mas mesmo pensando, eu não queria, porque já tinha o meu tio, porque o meu tio era Isaac. E nesse meio de tempo, como eu comentei aqui, meu tio faleceu. E daí uma parte da minha família falava, ai, põe Isaac, põe Isaac, põe Isaac. E, e eu cheguei a sonhar com a fralda bordada Isaac. Isaac, daí, né? Tá. Depois disso, agora, esses dias, antes de descobrir na semana, eu sonhei de volta. Eu sonhei, mas como eu falei, eu fiquei um tempo. E eu fiquei todo esse tempo com uma pulga atrás da orelha. Até que eu fui na, na morfologia. Eu olhando lá a morfológica, eu fiquei em dúvida ainda, porque uma parte me dizia que era menino de olhar lá, mas tinha um outro lado que eu falava, esse aqui pode ser menina. Mas enfim, e como o médico falou, é menino, tal, mais menino, depois que ele falou menina, eu falei, acho que é menino mesmo. E daí fiquei, piar, piar, piar. Até que na sexta-feira, não, daí, como eu falei, na semana que eu descobri, eu tava conversando com a minha mãe e comentei de um cobertor que eu queria muito, inclusive chegou hoje o cobertor, que eu queria muito, e a minha mãe queria me dar um cobertor, e eu comentei de um cobertor que eu queria. Eu abri na internet o cobertor azul para mostrar para ela, mostrei o cobertor que eu queria, e na mesma noite eu sonhei com o cobertor. E ela me perguntava assim: você tem que ter dois cobertores, né? Ela me perguntou quando a gente estava conversando. E eu sonhei que eu estava dobrando dois cobertores rosa. Um era igual ao que eu queria e o outro era um pouco diferente. Então, assim, eu sonhei dobrando o cobertor rosa. Então, assim, quando eu abri lá que eu li feminino, eu fiquei em choque, mas eu liguei pro meu esposo, contei pra ele, mas foi assim, daí na mesma hora eu liguei pra minha mãe, contei pras minhas amigas e tal, e foi uma meia hora, assim, que eu tava meio assim, mas eu tava tão feliz aquele, o choque realmente inicial passou, assim, porque eu levei um susto, porque tanto que falaram que era menino, todo mundo achando que era menino, eu realmente tinha, dava pra contar, umas 4 ou 5 pessoas, umas 6 pessoas diziam que era menina, mas o restante todo mundo falava que era guri. E depois que passou o choque, foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, porque tudo que eu sempre quis foi ser mãe de menina e Deus conhece o coração da gente. E eu, todo momento, sei que foi Deus que me deu ela. E como eu falei no início desse vídeo, eu deixei nas mãos de Deus para Ele me dar. Se a minha casa ficasse pronta, tudo bem. Se a minha casa não ficasse, tudo bem também. E foi no tempo dele, está sendo do tempo dele. E eu fiquei muito, muito feliz. É, e eu falava, Deus realmente assim escutou o interior do meu coração e eu pedia, Senhor, me mostra. E ele me mostrou toda vez. E estava na nossa cara. Minha mãe comentou que ela comprou uma meinha para dar de presente para um menininho. E quando ela chegou em casa, a meia era rosa. E ela tentou trocar 2 vezes, não conseguiu. E ela acabou guardando a meia para esperar saber o que, que era o meu bebê. Só que ela achava que era guri, que ela iria ter que trocar. E na verdade a meia já estava preparada para nossa menininha. Então, assim, estava ali o tempo inteiro para nós e a gente está, assim, extremamente feliz, muito, muito, muito grato. É, na primeira noite de sábado para domingo, eu praticamente não dormi de tão extasiada, de tão contente que eu fiquei, assim, muita emoção mesmo, mesmo, mesmo. E depois disso a gente começou a pensar o que a gente tinha para ela, né? Eu tenho uma sobrinha menina e tem bastante coisa dela guardada de quando ela era criança. Eu tenho coisas minhas de quando eu era criança. Eu tenho brinquedos meus de quando eu era criança. E a minha sobrinha era criança guardados, brinquedos assim são brinquedos mais caros, mais delicados, estão todos guardados.
esperando para quando eu tivesse um filho. E tá ali, é dela, sabe? Então, eu tenho jogo de quarto na casa da minha mãe, que tá esperando eu terminar minha casa para trazer embora. E eu pensava totalmente, a utilidade desse jogo era totalmente diferente. E na verdade não, não era nada do que a gente pensou. O jogo de quarto agora é dela, porque tá praticamente novo, é todo branco e rosa. Então, assim, é Deus mesmo e a gente tá muito, 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 muito grato e não temos o que falar de quanto a gente tá feliz. Então, bom, eu acho que era isso que ficou faltando eu contar para vocês. Meu esposo também, como eu falei, ele dizia que achava que era menino também. E acho que tanto que falaram que era menino que a gente acabou acreditando. E eu realmente não. Só como eu falei, eu preferia acreditar que era menino mesmo. De medo de me decepcionar depois, né? E entristecer e magoar o bebezinho. A gente pensa essas coisas. Mas ele também queria muito uma menininha. E nossa, é a nossa pequenininha, a nossa menina. Ela está mexendo demais, demais, demais. De domingo pra cá, faz uma semana que eu estou sentindo diferente. Antes eu sentia alguns tremidinhos, uns tremores no pé da barriga, umas borbulhas, mas agora eu sinto uns chutinhos realmente, eu acredito que já é ela. E é fantástico. E eu quero aproveitar esse vídeo também, como eu já coloquei no título, para contar para vocês o nome da nossa princesa. Bom, o nome dela, muito antes de eu engravidar, eu estava olhando alguns nomes. Eu gosto de coisas diferentes. E não que precise ser algo super diferente, mas um nome que não está sendo tão usado agora. Esse é o estilo que eu queria. Se fosse bíblico, ok. Se não fosse, também ok. E a gente estava olhando alguns nomes bíblicos e eu comentei um deles. E nós queríamos assim um nome curto, fácil de falar, que fosse suave e que fosse. Eu queria que fosse mais diferente. Meu esposo não tinha essa frescura, não. Aí a gente estava olhando alguns nomes na internet e eu comentei com ele esse nome. Ele falou: é esse. E inclusive esse nome eu comentei uns dias. A gente viu esse nome uns dias antes de um chá de bebê de uma amiga minha. E o chá de bebê dela foi em outubro. Então, assim, faz um tempinho já. E ele toda a vida falava, ah, vai ser tal, vai ser tal. E daí, só que nessa coisa de todo mundo dizendo que era menino, eu não acabei não pesquisando coisas de menina, porque eu falava de menina eu tenho muito já. Então eu vou pesquisar coisas de menino. Pesquisei muito coisa de menino e eu não, em nenhum momento eu peguei uma lista de nome de menino. Até peguei, olhei, mas não estava focada ali em escolher um nome da meio daqueles. E aí, quando a gente soube que era menininha, meu esposo falou: vai ser tal, vai ser tal. Eu falei: não, calma. Eu falei: deixa eu pesquisar primeiro, porque eu não cheguei a olhar. Aí eu fui no domingo mesmo, peguei a lista. Acho que minto, acho que no sábado mesmo à noite eu peguei a lista de nomes, nomes diferentes que eu queria. Uma das minhas opções desde o início, mesmo antes de estar grávida, era Olivia. E meu esposo não curtiu muito, não gostou, enfim. E só que o nome que ele gosta, que é o nome que a gente escolheu, eu gosto também. Eu só queria ter outras opções para eu colocar, como diz, a carta na mesa e realmente escolher. Mas enfim, acabou que eu olhei a lista e realmente falei, não, não tem nada. Que o único que me prendeu um pouquinho foi a Olivia. E eu sabia que ele não queria. Então, acabou que a gente definiu realmente que ficaria nesse nome. Então, o nome tão escolhido, o nome tão, né, assim, até isso eu falei, tava aqui, a gente já tinha escolhido, tava na nossa cara, Deus mostrou, tava com a gente sempre e a gente só não tava querendo ver, né? E, mas foi tudo conforme a vontade dele, foi maravilhoso. Então, sem mais enrolações, o nome da nossa princesa é Milena. Como eu disse, é um nome suave,
um nome não tão usado nesse tempo aí que a gente está, né? Que a gente está vivendo. É um nome bíblico e um nome curto, fácil de falar, fácil de escrever. Então foi o nome aí que Deus colocou no nosso coração para dar para nossa princesa. Inclusive ela tá pulando aqui agora. Então, o nome da nossa princesinha será Milena. Bom, gente, eu acho que é isso. Já falei muito. O vídeo tá enorme. Eu espero que vocês assistam e gostem. E, enfim, é isso que nós temos aí para hoje. E fiquem por aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem você acha que vai gostar. E principalmente se inscreve no canal para você não perder os próximos episódios aí dessa saga e acompanhar aí tudo que a gente está fazendo para nossa Milena, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijinho e fiquem com Deus.